Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo a todos. Meu nome é Ana Cristina, sou do grupo de oração Jesus Chama Viva, na Diocese de Duque de Caxias. E assim, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, mais uma vez eu estou aqui para partilhar com vocês aquilo que é a vontade de Deus, né? A palavra que Deus assim nos orientou, nos inspirou a estar partilhando com vocês. E para que a gente possa estar assim em total abandono nos braços de Deus, no querer de Deus. Se você quiser inclinar um pouquinho a cabeça, fechar um pouquinho os seus olhos, para que possamos orar juntos. Pai querido, Pai Santo, eis-nos aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui, Pai querido, Pai Santo, Pai amado. Em Tua presença buscamos estar, Senhor Deus, em Tua inteira presença, em Teu amor, na Tua misericórdia, Senhor. Reconhecendo todas as nossas fraquezas, as nossas misérias, nos prostramos aos Teus pés, reconhecendo a nossa pequenez e toda a Tua santidade, reconhecendo toda a nossa dependência de Ti, nossa total dependência de Ti. Queremos, Senhor Deus, consagrar a Ti todo este momento, o nosso coração, nossas preocupações, toda a nossa atenção, todo o barulho interior, todo o barulho exterior, tudo aquilo que possa tentar nos dispersar, Senhor. Que os nossos corações se abram, Senhor, se abram e que possamos desejar, Senhor, sermos alimentados, curados, fortalecidos, convencidos pela Tua palavra, curados, Senhor Deus, libertos pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pai querido, vem com Teu Santo Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, unge-nos, Senhor, prepara-nos. Tu que és aquele que nos convence de todas as coisas, nosso professor, nosso advogado. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri-se os nossos lábios e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Convido assim a vocês a estarmos abrindo a palavra de Deus no Salmo, no livro, né? Primeiro Salmo número 1. Lá no livro de Salmo, praticamente no meiozinho da Bíblia, Salmo número 1. Vamos lá? Feliz quem não segue o conselho dos maus. Feliz quem não segue o conselho dos maus e não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham. E em tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento. Por isso não poderão enfrentar o julgamento. E os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos. Mas o caminho dos maus leva à desgraça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quando eu preparava esta pregação, assim, né? Ela me lembrou muito também, como
eu senti no meu coração como se fosse uma continuação, podemos dizer assim, da pregação da semana passada, que também nos falava e nos alertava para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para o nosso testemunho, né? A sinceridade do nosso coração. E mais uma vez o Senhor Deus vem nos chamar a atenção para isso. Porque ao longo da nossa caminhada a gente escuta muito isso, e isso é a realidade. Em toda a nossa vida, a nossa caminhada, nós sempre teremos escolhas a serem feitas, decisões a serem tomadas. Em todas elas, por toda a nossa vida. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos orienta, o caminho que Deus nos mostra, que Deus nos indica. O caminho dos justos, o caminho da santidade, o caminho de Deus, aquilo que é de Deus. E eu preciso, em cada uma dessas opções, em cada uma dessas escolhas, eu preciso escolher Deus. Escolhe, pois, a Deus. Esta é a grande exortação, a grande ordem que Deus nos faz hoje. Nos chama a atenção estar nos lembrando disso. Escolhe, pois, Deus. Escolhe, pois, o caminho de Deus. Faz a tua escolha. Escolhe, pois, o caminho de Deus. Escolhe aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E o Salmo 1, ele vem comparando, ele vem fazendo a comparação daqueles que caminham em Deus e daqueles que não caminham. Né? Aqueles que escolhem, nas decisões da vida, escolhem por Deus, caminhar segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos de Deus, segundo aquilo que Deus nos pede, nos orienta, e é o caminho que me afasta de Deus, que não está de acordo com aquilo que Deus me orienta, me pede. Né? Feliz quem não segue o conselho dos maus. É feliz quem não segue o conselho dos maus, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Isso me chamou a atenção. Nós precisamos nos alegrar, gente, com a palavra de Deus. Né? É quando nós lemos nas Santas Missas palavra do Senhor, palavra da salvação, é a palavra da nossa salvação, é a palavra, é um recado de Deus, é o meio que Deus assim coloca para nós nos orientar, nos guiar. Tudo está aqui. A palavra de Deus é a nossa alegria. Precisamos nos alegrar em Deus, nos alegrar com a palavra dele, com a orientação que ele nos dá, porque ele não nos deixa só e ele nos mostra todo o caminho, toda a direção, tudo aquilo que precisamos fazer, né? Mas na lei do Senhor encontra a alegria e nela medita dia e noite. É a palavra da minha salvação. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Os frutos virão sim, mas não virão quando eu quero, quando você quer, não. Eles virão no tempo, no devido tempo, no tempo de Deus. Eu preciso confiar, esperar confiantemente na certeza. Deus é por mim, Deus é fiel às suas promessas. E no tempo dele virão os frutos. Mais adiante, lá no capítulo 4, no versículo 4, os maus, porém, não são assim, são como palha carregada pelo vento. Por isso, não poderão enfrentar o julgamento. Interessante isso, né? Por isso, no versículo 5, por isso não poderão enfrentar o julgamento. Eu sempre partilho com vocês que Deus, assim, no momento em que o núcleo se reúne e ora para pedir a Deus o que Ele quer para o grupo, para o grupo de oração, o que Ele quer orientar, qual é a palavra, qual é a moção, a orientação que Deus quer para aquele grupo de oração naquele dia.
né? Então Deus mostra em palavras, Deus nos dá palavras, Deus dá visualizações, palavras de ciência, Deus nos dá música e tudo assim. No núcleo a gente partilha muito isso, como é que Deus faz as coisas, porque cada um membro do núcleo, na maioria, cada membro do núcleo, ele tem uma palavra, Deus coloca no coração de cada um dos membros do grupo, do núcleo, uma palavra, uma música, uma palavra de ciência, uma exortação, uma ordem, mas tudo vai se encaixando, tudo vai formando aquilo que Deus quer. E na partilha nós vamos assim colocando e vemos assim, ficamos maravilhados como é que Deus faz as coisas, né? O próprio Espírito conduz. E ele deu, além do Salmo 1, ele deu também Isaías 33. Você anota, né, como eu sempre falo, anota, depois você lê direitinho. Deu Isaías 33, do 13 ao 24. Né? Então é interessante isso, porque aqui no Salmo 1, no versículo 5, ele fala: por isso não poderão enfrentar o julgamento. E lá em Isaías 33, ele nos chama a atenção também para esse julgamento. Né? Ele bota lá no 14: os pecadores em Sião ficaram apavorados, um tremor tomou conta dos maldosos. Quem de vós pode ficar junto ao calor desse fogo? Ou, em outras traduções, quem de vós pode conhecer o meu poder? Quem pode morar nessa fornalha que não se apaga? Ou, em outra tradução, quem poderá permanecer perto da chama eterna? Quem poderá? E aí ele vai dizer quem são esses que vão passar pelo julgamento mesmo. Aquele que caminha na justiça e só fala a verdade, que se recusa a ficar rico com a exploração, que esconde a mão para não aceitar subornos, que tapa os ouvidos para não ouvir proposta assassina, que fecha os olhos para não apoiar a injustiça. Esse vai morar nas alturas, o alto da rocha será o seu refúgio, lá recebe o alimento e a água lhe é garantida. Esses são os que vão permanecer de pé, que vão aguentar o julgamento de Deus, o julgamento no final. São esses que vão permanecer, são esses que vão alcançar a vida eterna. Como a palavra mesmo do Senhor nos diz, nem de todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Né? Como lá ele dá também uma outra passagem em Mateus, anota aí, Mateus 18, do 2 ao 3, onde ele diz que se a gente não for como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. E no núcleo nós partilhávamos isso, porque a criança ela é totalmente confiante nos seus pais. Ela confia cegamente. Na pregação, na hora que eu preparava a pregação, eu lembrei até de um vídeo que eu vi, eu não lembro direito, deve ter sido no YouTube, não sei. Mas enfim, era uma apresentação de um pai e uma criança, um menino. E esse menino ele era deficiente visual. E eles faziam uma apresentação meio misturando, né, um malabarismo com acrobacias, e o menino ia fazendo. E teve praticamente o principal, né, o ápice da apresentação, em que o menino subia numa escada, numa altura boa, e o pai embaixo, o pai só falava. E o menino se jogava, o menino era deficiente visual, ele se jogava nos braços do pai, e o pai pegava, e era uma altura, uma boa altura. Então, da mesma forma, assim, interessante, porque no núcleo eu não lembrei, mas depois na hora da pregação, preparando a pregação, eu lembrei disso. E é assim que nós precisamos confiar inteiramente em Deus, naquilo que Ele pede, nos caminhos, nas orientações que Ele nos dá. Porque assim, nós fazemos nossas escolhas, gente, em todo momento. E nas coisas pequenas, como a Ângela falava semana passada, né, nos pecadinhos, nos pecadões.
Eu tenho realmente feito a opção? Todas as vezes que eu me coloco, eu fico na dúvida, no questionamento. Eu tenho feito realmente, eu tenho escolhido Deus. Eu tenho, pois, escolhido em Deus, a Deus, aquilo que me pede. Como é que estão as minhas conversas? O meu testemunho? A minha forma de me dar, de me relacionar com os que, principalmente os que estão próximos da minha casa? Como é que eu ando na questão do perdoar? Na questão dos meus comentários, das minhas conversas? Elas têm sido para crescimento do meu irmão ou para derrota? Ou para ele cair? Como é que têm sido as minhas conversas? Elas têm sido produtivas para o reino de Deus ou elas têm sido de condenação? Como é que tem sido a minha língua, os meus comentários? Eles têm sido de engrandecer a Deus ou têm sido para colocar o irmão para baixo? Como é que eu tenho vivido isso? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho testemunhado a minha fé? Porque principalmente nós que estamos na igreja, nós somos vistos, eu sempre falo isso, nós somos vitrines de Deus. Como é que eu tenho levado Deus para as pessoas, principalmente as pessoas que estão ao meu redor? As pessoas que se chegam a mim, elas têm experimentado o amor de Deus? Elas se sentem mais próximas de Deus ou se sentem mais distantes? Eu tenho feito as minhas escolhas? Eu tenho, pois, escolhido a Deus? Esse é a grande pergunta de hoje. E a minha decisão de escolher, pois, a Deus verdadeiramente. Eu preciso escolher a Deus sempre. E assim que acabou o núcleo, nós encerramos o núcleo, né, e a gente encerra, às vezes, né, 9h30, 9h40 por aí, né? E eu, normalmente, a gente encerra e tal, vou fazer minhas coisas e tal, mas nesse dia não. Eu encerrei, eu pensei que eu fosse encerrar e Deus me colocou um cântico. Deus me fez lembrar de um cântico muito, muito antigo e muito conhecido, usado muito na Quaresma e principalmente na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. Lamentos, acho que é Lamentações, eu anotei o nome da música, mas agora me fugiu. Não sei se é Lamentos do Senhor, Lamentações do Senhor. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Essa música, com certeza, acredito que todos tenhamos escutado, conheçamos, né? Todos nós. É um diálogo, né, entre Deus, ele vai colocando, é Deus falando e Deus perguntando, né? Povo meu, que te fiz eu, em que eu te contristei, que eu te entristeci, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus perguntando, por que a morte me entregaste? Em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Tantas e tantas vezes Deus nos faz, assim como tirou o povo lá do Egito, da escravidão, Deus nos tira de emboscadas, Deus nos dá livramentos a todo momento. Com maná te alimentei. Lá no deserto, Deus fez chover um maná, que era como um pão, para alimentar o povo dele que estava faminto. E quantas vezes Deus providencia aquilo que precisamos. Preparei-te bela terra, e tu a cruz para o teu rei. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais podia eu ter feito?
em que foi que te faltei. Interessante que me veio assim, a lembrança desse cântico me veio muito forte, logo depois que a gente terminou o núcleo. E aí eu imaginei assim, eu comecei a lembrar, né, nas nossas comunidades que tem a encenação da Paixão de Cristo. O filme do Mel Gibson também, Paixão de Cristo, que foi um filme que com maior para mim, né, na minha opinião, com uma maior veracidade, mostrou o sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo verdadeiramente. E interessante que quando a gente, me lembrava disso, né? Quando a gente vê a encenação, quando a gente vê a encenação nas nossas comunidades, quando a gente vê o filme, a gente se revolta, a gente se entristece, assim, meu Deus, como é que aquele povo que caminhava com Jesus, na hora de fazer a escolha, Barrabás e Jesus, quem tu queres que solte? E a multidão aclamava, Barrabás, solte Barrabás. Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Barrabás, solte Barrabás. E assim Deus me levava a lembrar disso. Gente, todas as vezes em que nós nos encontramos naquela dúvida, na escolha, todas as vezes em que nós não escolhemos o caminho de Deus, mas escolhemos o caminho do mundo, nós flagelamos Jesus, nós condenamos a Jesus, nós enterramos a coroa de espinhos em Jesus, nós ferimos a Jesus, nós golpeamos Jesus nas suas mãos, nos seus pés. Todas as vezes em que nós fazemos a escolha pelo mundo e não por Deus, Deus sente, nós ferimos a Jesus. Foi por isso que ele me lembrou esse cântico. E ainda na preparação da pregação ele me lembrou novamente tudo isso. E me lembrou também um testemunho, e que eu escutei um testemunho do Dunga, numa pregação do Dunga, que era da Canção Nova. Ele falando, depois da conversão dele, depois que ele começou a caminhar, ele teve uma recaída. E ele foi parar num prostíbulo, de novo com uma prostituta. E ele falou que quando ele estava com a prostituta na cama, ele coloca isso no testemunho dele. Quando ele olhou na porta do quarto do prostíbulo, ele viu Jesus. Atrás da porta do quarto, de frente para eles, Jesus chorando por aquele pecado, chorando pela queda dele, chorando porque, mais uma vez ele falou, eu fiz a escolha errada. E ele falou que ele sentiu tanta dor, né? Depois ele foi colocando. E é assim, gente, todas as vezes que nós fazemos a opção pelo mundo e não a opção pelas coisas de Deus, Deus sofre, Jesus sofre, porque Ele nos deu a salvação, Ele conquistou pelo sangue dEle, Ele conquistou na cruz a salvação para mim e para você. Mas nós escolhemos assumir ou não essa salvação na nossa vida. E tudo que nós fazemos, nós temos as nossas consequências. Deus nos quer com Ele, nos quer livres, convertidos. Deus nos quer verdadeiramente por Ele, nele. Nos quer salvos. Ele conquistou a salvação para cada um de nós. Precisamos assumir ou não essa escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não nos impõe, Ele não nos obriga. Somos nós que precisamos escolher. Ele sofre com a nossa negação ao seu amor, ao seu sacrifício, à sua paixão, à sua salvação. Na via sacra, né? Que nós possamos, em todo esse momento da quaresma em que nós participamos de muitas vias sacras. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, todas as vezes agora que eu escutar esse canto, eu vou lembrar. Eu tenho feito a escolha certa? Quantas vezes eu tenho apunhalado Jesus? Quantas vezes eu tenho flagelado Jesus? Quantos espinhos eu tenho acrescentado na coroa de espinhos de Jesus? Quanto sangue, quantas dores, quantas vezes eu tenho enterrado a lança no peito de Jesus? Quantas vezes eu tenho feito Jesus sofrer? Que em todos os momentos de dúvida, eu peço isso, Senhor Deus, que em todos os momentos de dúvida, todos os momentos de tentação, todos os momentos em que formos tentados, Senhor, seja na palavra, seja nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, eu te peço, Senhor,
Dá-nos a graça, traz ao nosso coração toda a tua dor, toda a dor da tua paixão, da tua morte, da cruz, por mim, por cada um dos nossos, pelos nossos irmãos. Dá-nos trazer ao nosso coração, Senhor, toda a dor. E a dor, Senhor, dá-nos a sensação, esse verdadeiro sentimento. A dor, Senhor, que eu te causo a fazer a escolha errada. Ajuda-me, pois, Senhor, a escolher hoje, escolher a tua vontade, o teu querer na minha vida, Senhor. Hoje e sempre, Senhor. Hoje e sempre, Senhor. Vem, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, ajuda-nos e ensina-nos a fazermos a tua vontade. Vem, Senhor, nos dar, Senhor Deus, a graça de nos lembrarmos o quanto Tu nos ama, o quanto Tu nos quer junto a Ti, Senhor. Dá-nos a graça de sermos, Senhor Deus, fazermos a escolha certa, Senhor. Queremos andar, Senhor, felizes, Senhor Deus, na Tua presença, nos Teus caminhos, nos alegrarmos com a Tua palavra, nos alegrarmos com o Teu amor, nos alegrarmos e testemunharmos que somos Teus, que somos, Senhor Deus, verdadeiramente de Ti, Senhor. Sim, Senhor, ajuda-nos, Senhor, faz-nos fiéis, Senhor, a uma carreira a vencer. Faz-nos fiéis. Vem com o Teu Santo Espírito, Senhor. Vem com o Teu Santo Espírito e faz-nos, Senhor Deus, como crianças inteiramente confiados em Ti, inteiramente entregues à Tua vontade, Senhor. Sonda os nossos corações, prova, Senhor, os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação, pelo Teu caminho, por Ti, Senhor. Faz-nos, Senhor Deus, e guia-nos, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua luz. Guia-nos, Senhor Deus, no caminho eterno. Guia-nos, Senhor Deus, verdadeiramente, porque precisamos, Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda-nos, Senhor Deus, hoje e sempre, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre, sempre seja louvado.